Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina e hoje nós vamos falar sobre estudando a palavra. Quarta-feira, 2 de abril de 2025. Aqui nos diz que em Mateus 5:18, em 2 Timóteo 3:15 ao 17, em Lucas 24:27, o que esses textos nos ensinam sobre como nós devemos abordar a profecia bíblica. Interessante que quando nós abordamos a profecia bíblica, nós devemos aceitar que toda a Bíblia é a palavra de Deus e não podemos excluir nenhuma parte, né? As igrejas existentes cristãs, né, que estão dentro do cristianismo, desde a católica, as igrejas protestantes, pentecostais, neopentecostais, eu não, elas têm como propósito de estudar a Bíblia e ensinar a Bíblia. Esse é o propósito do cristianismo, é pregar o evangelho, e o evangelho está dentro da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela deve ser estudada com dedicação, com oração, né, com a busca do derramamento do Espírito Santo. E aqui nos fala que nós devemos a cada dia viver de acordo com a sua palavra, né, que é a palavra de Deus. Estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Você já parou para pensar isso? Quando nós estamos montando um quebra-cabeça, você vai encaixando as peças e você vai começando a ver o todo, né? Às vezes você está montando um quebra-cabeça de uma paisagem, aí começa ali a aparecer talvez um animal, um cavalo, ou outro, um rio, uma árvore, vamos dizer assim. E aí quando você termina de montar é que você tem a visão total de tudo. Talvez com a Bíblia, talvez não, com certeza com a Bíblia também nós estamos montando um quebra-cabeça diariamente. Uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem a Bíblia é justamente por quê? Porque eles não estudam a Bíblia como ela deve ser estudada. Hoje nos é aconselhado que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que primeiro orar. A Bíblia é a única fonte que nós devemos buscar, assim, da palavra de Deus, né? Mas tem outros livros que nos ajudam. Por exemplo, a Bíblia não foi escrita em português. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita em hebraico, né? Em grego também. E precisamos de uma concordância bíblica, de um dicionário também, para poder compreender melhor a Bíblia, de uma Bíblia de estudos. Assim você vai ter uma melhor compreensão dos textos bíblicos, da situação que cada um viveu naquela época. Então, uma das principais razões pelas quais muitos não compreendem é justamente isso, porque não buscam estudar a Bíblia da maneira que nos é aconselhado a estudar. E aqui nos fala também que muitos estudam as profecias com uma abordagem diferente da que a Bíblia nos aconselha, tirando o texto fora do seu contexto. Então, se eu tirar um texto aqui fora do contexto que ele foi escrito, eu vou fazer uma bagunça, eu vou acabar me perdendo e levando outras pessoas ao erro. E a palavra de Deus não é para nós levarmos as pessoas ao erro. Por isso, livros sobre profecia precisam ser atualizados frequentemente. Então, não é a gente ficar pegando um livro e pronto, porque o conhecimento já está sendo avançado a cada dia. Porque muitos erram quanto aos eventos que predizem acerca do que está acontecendo. Você sabe que hoje tem pessoas que fazem predições com relação às guerras, né? A gente já mencionou aqui a própria Rússia. Mas em 1990, por volta de 1991, enquanto acontecia a Guerra do Golfo, alguém profetizou que aquilo ali era algo que estava na Bíblia e que estava relacionado aos gafanhotos do livro do Apocalipse, né? Que realmente não é o contexto. A gente sabe que aquele contexto dos gafanhotos, eles estão relacionados ao exército otomano, né? Aquele movimento islâmico ali estava em guerra contra os cristãos, então é algo diferente. Os cavalos mencionados ali podiam ser representados como os gafanhotos, e não a Guerra do Golfo. Então, a gente precisa ter cuidado também com isso. É também muito importante que não apenas nós selecionarmos alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Então, não basta eu pegar só um texto isolado e estudar aquele texto ali pronto. Não, eu preciso. Paulo nos aconselha que a gente deve estudar, que a gente pode ler outros livros, mas reter o que é bom, né, para nosso conhecimento. Os livros apócrifos do contexto da vida de Jesus, antes da volta de Jesus, primeira vinda de Jesus, são importantes nós estudarmos também, né, embora eles estão nos dando uma situação ali histórica, né, como era o convívio, as épocas, né, as pessoas e tal. Mas a palavra de Deus ela tem o peso maior. Outra coisa importante aqui, você conhece pessoas que usam um modo equivocado de textos bíblicos para atacar a verdade sobre o estado dos mortos, né? Tem pessoas que usam a Bíblia para atacar as próprias verdades bíblicas, né? Mostrando com relação ao dia de guarda também. Você sabe que quem estuda a Bíblia vai encontrar o dia de guarda.
e de maneira bem clara, assim como o estado dos mortos, outros assuntos, o ministério de Jesus. Hoje Jesus está lá no céu, no santuário celestial, e tem gente que contesta isso, e outros que não acreditam na Bíblia, dizem que os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis não são literais, e Moisés não existiu. Então hoje existe muito isso, mas você precisa se aprofundar mais no seu relacionamento com Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos mostra o caminho que nós devemos seguir, e nós precisamos, mesmo sendo atacados de todos os lados, permanecer firmes ao Teu lado, porque nós temos certeza que aquele que fez a promessa é fiel, diz o livro do Apocalipse no capítulo 21, e muito em breve Ele vai cumprir a sua promessa. Que nós estejamos preparados, em nome de Jesus. Amém.